Começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai ser muito bom. Vamos falar sobre as coisas espirituais. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tudo é espiritual? É difícil até de responder, parar para pensar nisso. Existem as obras do Espírito, as obras da carne. Na verdade, nós crentes às vezes temos uma tendência de espiritualizar tudo. O nosso time perde, Satanás se levantou furiosamente. Já o time que ganhou, o cara também tem um crente do outro lado falando, é Deus, obrigado, foi Deus que fez a gente ganhar isso. Às vezes a gente vai para uma prova, um concurso, um estudo e quer orar para Deus dar a revelação das respostas. Às vezes a gente vai além, espiritualiza algumas coisas que são naturais e, se é que eu posso falar assim, naturaliza coisas que são espirituais. É sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral, a espiritualidade das coisas. Perguntas do tipo, objetos físicos têm alguma força espiritual? Muitas pessoas acreditam que cristais trazem boas vibrações e tudo, porém vamos falar um pouco sobre objetos físicos. Nós também evangélicos ungimos com óleo, temos todos os nossos atos que acreditamos ter algum tipo de significância, simbolismo espiritual por trás disso. Assim também existem outros que podem trazer maldição. Vamos debater com ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio aqui no Rio de Janeiro, também escritor, pastor Ricardo Penudo. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Prazer todo meu, poder estar aqui mais uma vez nessa casa, né? Poder contribuir, agregar valor, poder ampliar um pouco mais essa discussão, né? Nesse tempo de hoje, esse tempo onde as coisas espirituais, a religião tem sido um assunto que tem sido pertinente, tem sido a sua importância também no meio social e também cristão, né? Olha, uma das coisas também que você pode imaginar é ser espiritual é para a igreja, levantar, orar, cantar hinos. Existem alguns atos ou ações espirituais que nós fazemos no dia a dia que a gente nem pensa que é, e talvez elas estejam no primeiro grau de espiritualidade. O pastor Ricardo falou aqui logo no início, numa conversa, que ele, enfim, teve um debate, falou sobre a espiritualidade do ato sexual. Existem algumas religiões, acho que até hoje tem isso, que as pessoas cultuam o seu Deus através dos atos sexuais. O ato sexual, até biblicamente falando, é uma dos atos mais espirituais que podem existir. Nós vamos também falar um pouco sobre isso com ele, que é pastor da Assembleia de Deus, comunidade aos pés do altar, em Manguinhos. Ele também é presidente do Projeto Liberdade no Cárcere. Pastor Sérgio Giuliani, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral mais uma vez. Boa tarde, André. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, aqui participando desse debate, desse programa. Estamos à disposição aqui para esclarecer os assuntos pertinentes à vida espiritual, né? Porque nós sabemos que nós vivemos em um mundo espiritual, mas que a matéria está aí bem clara, né? E nós temos que saber discernir o que é espiritual, o que é natural. E às vezes as pessoas não têm sensibilidade para isso, mas mesmo não tendo, isso não descarta a realidade que existe um mundo espiritual. Vamos responder também perguntas do tipo de pessoas que falam, olha, André, eu entro na casa de um amigo, vou para um local, eu sinto um peso espiritual. O que isso quer dizer? Tem como uma pessoa entrar em um local e ela sentir um peso espiritual ruim ou não, ela tendo a sensibilidade? Vamos falar isso com ele, que é pastor da Igreja Congregacional do Correio, em Guaratiba, pastor Luciano Serenado. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Boa tarde a todos, os amigos debatedores, a todos os telespectadores. Que possa ser um debate abençoado, que Deus esteja nos usando para esclarecer e também nos edificar na palavra, que é o mais importante sempre. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é presidente e fundador da comunidade apostólica Atos 2, com sede aqui no Rio de Janeiro, pastor Osmarino Araújo. Pastor, bem-vindo. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Antenados na Geral. Obrigado, André, e a todos vocês que estão aqui. O pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, o assunto realmente é um assunto muito legal. Acho que hoje se mistura muito, existe um misto muito grande, né, de espiritualidade, carnalidade, inclusive. É um assunto que a gente também, eu estou tratando até nesse tempo. Eu também estou escrevendo, e é um assunto exatamente sobre o que é ser espiritual e o que é ser carnal. Então, acho que tem muita gente também misturando as coisas e acho que vai ser muito bom isso. Muita gente também falando espiritual e ela vira uma coisa mística que não dá para entender muito bem. Nós vamos, enfim, tentar abordar e falar um pouco sobre isso. Na verdade, o tema, a pauta até hoje do programa é o que é espiritual. Mas eu quero começar com uma pergunta bem clara e direta para os pastores: o que não é espiritual? Qual é o entendimento de você sobre a espiritualidade e a carnalidade? Existe algum ato, alguma coisa que não, alguma ação ou coisa que não tenha um peso espiritual? Qual é o entendimento de espiritualidade no ponto de vista de vocês? Bom, espiritualidade, independente de questão religiosa, o ser humano ele é espiritual, ele é um ser espiritual. A alma
ela tem essa valência espiritual. Nós temos, independente de teologia, dicotomia ou tricotomia, mas o homem, ele tem a parte física, ele tem a parte imaterial, né? Essa parte imaterial são várias variantes e discussões. Mas o ser humano, basicamente, ele tem a parte material física, tangível, palpável, que se relaciona no campo físico, no campo natural, no campo material. Ele tem a parte imaterial, que é a alma, o espírito, que tem outras dimensões além físico. Mas uma vida de espiritual é uma vida que propõe ter um segmento, ter uma conexão com Deus, com o Espírito. E aí, não sei se vai dar tempo da gente traçar, mas geralmente uma grande confusão que existe é, isso aí, será que é de ordem espiritual? Todas as coisas são de ordem espiritual. Como eu disse, o ser humano, a matéria, ela fica aquém do espiritual, do imaterial. É regida pelo espiritual. Com certeza. Agora, o que nós temos que ver é se isso aqui, qualquer coisa que possa fazer, o local, ele tem influência de espíritos. Aí que é uma outra dimensão, a questão de... Aí vai ter pesquisa, vai ter um montão de coisa que a gente tem que ver. Mas uma coisa é algo ser espiritual, porque todos nós somos seres espirituais. Esse plano físico, uma coisa que eu sempre digo, um filme bom para a gente entender isso é o Matrix, por exemplo. O que a gente vive aqui é temporal, 60, 70 anos. Por trás disso aqui, por trás dessas paredes, por trás desse sistema físico, por trás desse sistema que foi entregue ao inimigo por permissão de Deus, existe todo um sistema macro, que é eterno em Deus espiritual, antes de Lúcifer, ok? Antes de Satanás e antes de Lúcifer também. Então, isso tudo aqui é uma consequência finita, é uma consequência limitada, é um tempo que a gente passa. Agora, todos nós aqui, todo o sistema galáctico, o planeta, a história da raça humana, ela está submergida num mundo espiritual, uma coisa macro, que é Deus. Então, todas as coisas que a gente faça têm consequência espiritual, tem fundamento espiritual. O primeiro passo do ser humano foi um passo espiritual. Agora, se tem ação de seres espirituais, tanto celestiais quanto decaídos, aí é uma outra história. Que acho que a maioria das perguntas feitas até para a internet, você pode participar conosco. Durante o programa, a gente vai colocar aí na sua tela as maneiras para você interagir com Antenados na geral. Pela internet, por telefone, SMS, Twitter, por aí vai. E eu já recebi muitas perguntas sobre essa questão de espiritualidade. Talvez o que tem no pano de fundo das ações, das coisas. Deixa eu só levantar mais uma pergunta, porque foi muito bem colocado pelo pastor Ricardo, a questão de... Acreditando ou não, nós somos um espírito e também temos um plano, vamos dizer assim, uma faceta material. Porém, muitas pessoas também acreditam, e aí existe também uma visão teológica que corrobora talvez com isso, que existam coisas ou objetos materiais que não têm o sopro da vida, que talvez não tenham o espírito, mas que têm de alguma maneira um peso espiritual, ou talvez são regidos por seres espirituais. Eu vou querer entrar logo nesse debate, porque eu acho que isso está mais perto do espectador, até para ele entender. Tem pessoas, por exemplo, perguntando, André, eu já vi uma pregação, e a gente fala de espírito na igreja, mas onde o pastor falou, tem CD, tem aquele DVD, tem figa, tem imagem, tem aquele negócio de olho gordo para espantar não sei o que, aquilo são objetos e aquilo traz maldição para sua casa. Tem um satanás, um demôniozinho ali, enfim, e às vezes até as pessoas ficam com medo. E para os dois lados existe essa crença. Para o lado de isso aqui é do Satanás, é ruim, vamos jogar fora, queimar isso. Também nós temos aquilo, vou ungir a minha casa, vou trazer a pedrinha lá de Israel, eu vou deixar a Bíblia aberta, porque Satanás não entra. Nós cremos que existam, enfim, fundamentos espirituais por trás de coisas físicas. Como é que vocês entendem isso? Existe espiritualidade em coisas físicas, materiais, apenas? Eu penso que não. Eu penso que o pastor Ricardo deu uma introdução muito correta em relação a isso. Eu penso que não há objetos. Você citou várias coisas. A gente pode citar pirâmides, algumas coisas que têm esse pseudo-poder. A gente sabe que não existe esse poder. O que é espiritual? Nós somos seres espirituais, só voltando ao que o pastor falou. Ser espiritual é ser nascido do Espírito. Tudo que é espiritual é nascido de um Espírito. Ponto. Isso é fato. Agora, que esses objetos, e aí a minha tristeza, André, me permita, é quando alguns desses objetos, como você citou, tipo uma pedrinha do Rio Jordão, uma água do Rio Jordão, isso começa a entrar forte dentro da igreja. E aí se transfere o valor e o poder espiritual de Deus para aquela pedrinha, para aquela água. Isso não existe.
Em hipótese nenhuma. Agora, o que você pode fazer é guardar como uma lembrança, mas não que aquilo vai ter um poder. Da mesma forma como você falou, será que aquilo vai carregar um peso de mal? Depende da pessoa. Nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nenhuma condenação há, não há maldição, não há nada que possa com aquele que é mais que vencedor. Isso é ponto. Se a gente não entender isso, colocar isso como algo absoluto, a gente começa a entender e aceitar que tudo passa a ter um valor, e eu não posso. Se eu tenho o selo do sangue de Cristo, do Espírito Santo em mim, nada pode me atingir, salvo uma melhor interpretação. Agora, esses objetos que muitas das vezes são usados de forma aproveitadora por muitas igrejas e pastores, isso eu particularmente não acredito em hipótese nenhuma. Certa vez, conversando ainda sobre esse tema de questão de objetos e a espiritualidade deles, eu tive aqui um pastor que falou, foi muito interessante, numa abordagem mais de Antigo Testamento em cima disso. Querendo ou não, no Antigo Testamento, a questão física era tão forte quanto a questão espiritual. Deus habitava numa arca física. Quem não estivesse no templo não tinha comunhão com ele, tinha que ir até aquele local, porque não existia o Espírito Santo que habitava com todos. Não sei se talvez resquício disso tudo nós temos hoje até em igreja de tentar espiritualizar, ter símbolos, eu não sei. Como é que vocês entendem essa mudança de mentalidade, talvez de Antigo Testamento, ou até hoje da cultura judaica, de se ter alguns simbolismos que são quase que necessários para o exercício da fé? Olha só, em algum ponto eu discordo do pastor Luciano de que existem pontos de contato, a gente sabe disso. Perfeito. Nós somos pastores, somos pessoas espirituais e sabemos que existem pontos de contatos. Eu mesmo já tive experiências assim sobre isso. Olhando a Bíblia, quando você pega, por exemplo, Deuteronômio 26, o Senhor fala assim: não introduza na tua casa nada que seja consagrado a uma imagem, para que você não se torne igual. A gente começa a pensar, não, mas é Antigo Testamento, aquela coisa toda. Mas se você traz alguma coisa que de repente foi consagrado lá num ambiente totalmente maligno, e você introduz isso em tua casa, é possível, eu acredito que seja possível, a influência, não que o objeto em si esteja endemoniado, tenha poder, mas existe uma influência negativa sobre isso. Isso é importante a gente entender. Se nós vivemos no mundo espiritual, o mundo é espiritual, ele é espiritualizado, todo ser humano é espiritual, sabemos disso. E as coisas, elas são um reflexo. Eu entendo que tudo é reflexo, né? O mundo físico, ele é uma cópia do mundo espiritual, a gente sabe nesse sentido. Sabemos que o sangue de Jesus tem poder, sabemos que o evangelho da graça, o poder de Deus, Jesus levou as nossas maldições, mas como é que se explica, então, algumas consequências em pessoas, inclusive crentes, né? A gente sabe disso, que existe algum problema. Obviamente que a gente não vai espiritualizar tudo. Não vou ter aquela neurose de que, poxa, eu comprei uma camisa, então deixa eu santificar aqui, deixa eu expulsar o demônio dela. Comprei um sapato, não, isso aqui foi feito sei lá por quem, então vem cá, vou expulsar o capeta. Acho que não é dessa forma. Mas a gente tem que ter discernimento. Mas eu penso, rapidinho, André, é rápido, mas só assim, como o pastor citou Deuteronômio, eu acho que o exemplo que ele deu de você trazer algo consagrado a um demônio para dentro de casa, o grande problema é a desobediência. O ponto principal é a desobediência. Para que você trouxe? Não conhece, né? Sim, mas se você é servo de Deus e você traz, por exemplo, como é que você vai saber? Você não teve a intenção, você não teve o princípio, não quebrou o princípio da obediência. Agora, se você faz pensando, aí é outra história. Aí você abre um portal da legalidade para que o inimigo venha e haja na sua vida. Agora, se você estiver... E a Bíblia fala que o diabo anda ao nosso derredor, procurando o quê? Uma brechinha. Isso é uma brecha que a pessoa dá. E aí eu concordo perfeitamente. Que aí o diabo pode entrar e fazer arruaça. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos um pouco. Ainda falando sobre isso, quero ver o pastor Sérgio também, está só olhando aqui, antes dele dar a revelação vinda de Deus aqui nesse negócio. Continue participando, muitas pessoas já mandando perguntas pela internet. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.
Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco, também assistir em qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Poderá assistir no seu computador, no celular e no tablet. Estamos falando sobre a espiritualidade de objetos físicos. Crê, não crê que ele tem uma força? E eu vou passar a palavra também para o pastor Sérgio, mas deixa eu já colocar uma coisa que realmente eu que nasci em berço evangélico, cresci na igreja, não que eu tinha curiosidade, mas sempre tive uma pulga atrás da orelha sobre, quando eu penso nessa questão de espiritualidade, é justamente em rituais, vamos dizer assim, tipo despacho, onde ele tem coisas físicas, às vezes tem até uma galinha que sacrifica e morre ali, mas enfim, e que se coloca encruzilhado na casa, na frente de uma pessoa, como se aquilo de alguma maneira fosse atuar, agir, ter algum efeito de fato na vida de uma pessoa. Sendo assim, existem religiões e outras espiritualidades que acreditam que de fato exista uma força maligna ou espiritual por trás de coisas físicas, aquilo é um despacho, ali não tem uma vida, uma pessoa. Como é que o senhor entende? Existe um peso forte, existe uma influência mesmo espiritual grande por trás de objetos físicos, palpáveis? Então, André, isso aí é fato, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo espiritual. O apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, 12 em diante, ele vai falar sobre principados, potestades, espíritos dominadores desse mundo tenebroso. E nós também já ouvimos o apóstolo Paulo falar sobre os ídolos, que o ídolo nada é, não é? E também sabemos que se para Jacó não cabia encantamento, para Israel muito menos, e principalmente para a igreja hoje nessa dispensação. O problema é o seguinte, é que nós, seres humanos, temos aberturas. Paulo, quando fala aos Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, ele está orientando a igreja que uma brecha para Satanás é um rombo. E tudo que se coloca diante da fé exercita uma força muito grande no campo espiritual. Por exemplo, capítulo 11 aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento. Parando aí, para nós, é o firme fundamento em Cristo, das coisas de Deus, e nós vamos conhecer e saber o que Deus realizou através da história em um capítulo breve dos heróis da fé. Mas a fé também é o firme fundamento de outras crenças, outras religiões, outros tipos de fé. Então, quando a pessoa ela acende uma vela evocando um espírito que a cultura durante milênios tem trazido nomes que tudo é demônio, ela mexe com esse campo espiritual. Quando coloca lá na encruzilhada uma oferenda ou qualquer tipo de culto a deuses, A, B, C, isso vai mexer também no campo espiritual. Nós somos seres humanos, somos homens naturais, porque primeiro, segundo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 38, 39 e 40 em diante, diz que primeiro é o natural, o homem natural, depois o espiritual. Nós vamos desenvolver uma vida espiritual durante a nossa caminhada na Terra, vamos aprender coisas e de acordo com o segmento que cada pessoa vai tomar, quem se converte, não se converte, vai experimentar muito dessas coisas. Por exemplo, eu já sou pastor há muitos anos, graças a Deus, mas eu não nasci em berço evangélico, né? Eu vim de outra religião. Minha esposa, talvez ela seria a pessoa indicada para estar aqui, mas eu acompanhei. Minha esposa foi envolvida, foi babá, raspou a cabeça, conviveu. Eu convivi com ela há muitos anos e vi coisas que são extraordinariamente fantásticas para se falar aqui. Hoje, inclusive, não podemos nem falar muito sobre isso, porque já virou lei, cultura e outras coisas mais, e ofendem as pessoas que têm seus credos. Mas a influência no campo espiritual é muito grande. Por isso existe uma luta espiritual muito grande, tá? No campo espiritual. Tá aí os anjos do Senhor combatendo a nosso favor, ao favor da igreja, e os anjos e os demônios, os anjos que se tornaram demônios com a queda, eles combatem também. É uma guerra espiritual. O apóstolo Paulo, quando diz que aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, lá em Romanos 8, ele está dizendo que se nós pendermos mais para as coisas carnais, a influência das coisas espirituais sobre a vida carnal que não tem força, por exemplo, a carne não se converte. Ninguém nunca jamais vai se converter por filosofia, ideologia, psicologia ou qualquer outra coisa mais. Vai melhorando, paliativo daqui, mas não vai se converter. O espírito não.
O que pende para o espírito, ele se converte, ele, espiritualmente falando, em Cristo, você recebe uma força, um poder espiritual também, que te dá armas espirituais para poder vencer essa questão. Porque a nossa luta, né, nessa nova versão, né, atual da Bíblia que nós temos agora, diz que a nossa luta, na antiga, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas atualizada agora, ela diz que a nossa luta não é contra os seres humanos. Então fica bem mais claro essa questão, né? São contra aquilo que está por trás do ser humano, tá ok? Então ele materializa aquilo. Eu fui chamado agora há poucos tempos para ir numa casa que a mulher falou que tinha um espírito numa bananeira. Falei, pô, um espírito na bananeira. Vamos lá. Estava materializado na bananeira. Bananeira não era nada, uma bananeira. Mas devido ter enfiado uma faca naquela bananeira tantos anos atrás, aquela família todinha, quando eu entrei na casa dela, foi tipo um efeito dominó. Caiu o marido, caiu a mulher, caiu a filha, caiu o filho, caiu a pequenininha, até de 7 anos, caiu quando eu entrei. E aí manifestaram com espíritos. Nós expulsamos em nome de Jesus, que você só expulsa demônio em nome de Jesus, tá? E a bananeira lá na dela. A bananeira lá. Bom, qual é o problema? O problema é a bananeira. Eu falei, não, o problema está aqui dentro. Entendi. Porque vocês estão acreditando no que falaram que está na bananeira. Vamos lá na bananeira. Aí a gente vai aprendendo, né? O apóstolo Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios 8:2, diz que aquele que pensa que sabe alguma coisa, aprenda isso que não sabe como convém saber. E eu peguei aquele machado lá e comecei, tchac, com o obreiro, cavar a bananeira para arrancar. De repente Deus falou comigo, o que você está fazendo aí, rapaz? Deixa a bananeira quieta. Falou assim comigo, eu vi a voz de Deus falar, deixa a bananeira quieta. Não tem nada na bananeira. É nas pessoas, porque elas acreditavam naquilo. Então, quando a pessoa fala no trabalho, sente a verba, ela começa a acreditar Ponto de naquilo e contato. trazer força. Tá, do campo espiritual contra a vida dela. Alguém me chamou, pastor, lá na casa da irmã, tem uma onça num tapete na parede, é um quadro. O irmão foi lá, eu era pastor lá em Rio Claro, rapaz, isso tem muitos anos. Os irmãos foram lá um dia na visita, um domingo lá, tem um demônio nessa onça aí, o marido da mulher não era cristão, chegou, cadê o meu quadro aqui? Os irmãos tiveram aqui, mandaram arrancar, deu um maior problema. O homem foi lá na igreja, pastor, Acho que vai lá em casa, chega lá em casa, o senhor está vendo algum demônio aqui? Eu não, estou vendo uma onça aí. Acho que o grande problema é hein, André? Acho que é superdimensionar esses objetos. Acho que o grande... A nossa luta é contra a principal... É um ponto de contato. É ponto de contato. Mas você não pode supervalorizar o que eu acho, tanto, vamos dizer, para o bem como para o mal. Supervalorizam esses pontos de contato negativos, vamos dizer assim. E também supervalorizam e superdimensionam os objetos que estão introduzidos dentro da igreja. Por exemplo, eu não sou... Simbolismo, Arca da Aliança, candelabro, enfim, são símbolos, apenas símbolos. Isso não tem poder nenhum. Mas hoje a gente vê na igreja, e eu vi há um tempo atrás, postado até pelo pastor Renato Vargas, que mandou um abraço, um grande amigo, ele colocou o seguinte, que numa determinada igreja eles reproduziram uma Arca da Aliança e andaram por Belo Horizonte num carro de bombeiro. Com uma Arca da Aliança. Isso é superdimensionar o objeto. Então agora, aquilo é importante, bombeiro, exatamente. Né? Não, exatamente. Não partiu no princípio. Hoje isso se torna agora, idolatria. Exatamente. Então, a palavra que o senhor falou é perfeita. É idolatria. E a gente está vendo isso dentro das igrejas. Você acaba... Não estou dizendo, por exemplo, o óleo com a unção, né? É perfeito, tudo bem. Agora, tem gente que não passa, vamos dizer, se for na igreja e o pastor... Não, pronto, aí a semana dele vai ser desastrosa. Mas eu ia levantar até isso. Existem, enfim, a gente falando de Antigo Testamento, Nova Dispensação, algumas coisas que podem mudar, até de questão de hábitos culturais. Mas isso também me preocupa hoje em dia, você ir em algumas igrejas, uma vez eu relatei isso aqui, de estar aqui, você está começando e do nada o pastor está começando a pregar, vem alguém, pega um chofar no meio da pregação e ele... parece que a presença de Deus não vem antes de se tocar o chofar. Quando a gente começa a acreditar nisso de fato, acaba acontecendo isso mesmo. Se a gente vai esperar, o chofar tem que tocar hoje. André, isso é perigoso, isso né? É o seguinte, são as consequências, e isso a gente não está livre de acontecer na tentativa do homem buscar a Deus, que é a questão do religário da religião. Perfeito. Então, a proposta do cristianismo é o inverso, né? Não é o homem busca de Deus, mas é Deus vindo buscar o homem.
Mas parece que nós temos muitas heranças. A questão do templo, uma vida cristã templocêntrica. A gente é muito preso isso ainda, né? E você acabou de falar, o judaísmo tem um templo, todos tinham que ir para um templo. Hoje nós temos vários templos, a questão não é o templo. Nós somos o templo. Nós somos o templo. Mas tem muitas influências. Essa questão, por exemplo, eu vi o relato, e eu já tive a oportunidade de participar de algumas situações como essa, mas em contrapartida, a gente fala assim, não, o objeto tem. Aí nós conhecemos outras histórias que era cercado de objeto e que não teve influência nenhuma. A pessoa pegou querendo influenciar e não teve influência nenhuma. Né? Eu fui criado na igreja católica, minha mãe era espiritismo, eu cismava que botasse uma guia, eu era jogador de futebol, botou a guia, não adiantou nada. A coisa não aconteceu, só depois que eu me converti. Então, assim, e mesmo depois de me convertir, alguns objetos não teve influência nenhuma. Então, eu tinha uma santa lá em casa, uma imagem, né? E depois, sim, nós até dispomos, minha mãe faleceu, minha mãe se converteu, mas nós nos descartamos, mas não teve influência nenhuma. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que pegam uma vassoura, campanhas, vassoura santa, o cara leva a vassoura, unge a vassoura, leva para casa que vai varrer todos os demônios. Tem gente que tem testemunho de que a vida melhorou, tem gente que tem testemunho de que a vida não aconteceu nada. Ou seja, qual é a conclusão que a gente chega? É que não Deus, é a bananeira, é a pessoa. não é a bananeira, não é a vassoura, não é o contato. Entende? Então, queria... mesmo que tenha acontecido no quadro na parede, quem age é o nosso Deus, é Deus que age. E mesmo que o inimigo se levante, por exemplo, nós falamos sobre brechas aqui, a gente sabe, são uma discussão interminável, mas quem de nós não dá brecha em termos de pecado? Todos nós damos brecha. A grande questão é, a melhor forma de dar brecha é pecado não confessado. Essa é uma grande brecha. Agora, olhar para o lado, ou falar alguma coisa que feriu alguém, isso aí nós somos seres humanos. Agora, a nossa maturidade espiritual, a nossa busca de ser um cristão de estatura desenvolvida, maturidade, que nos vai dar a entender os 5 segundos que o Espírito vai me dizer. Quando eu libero uma palavra que não profere da fonte de Deus para o pastor, a minha maturidade hoje, eu luto para isso, que em 3 segundos, 5 segundos, eu sinta logo, logo procuro ele e peço perdão. Isso é uma brecha que eu dei. Então, às vezes, eu vejo pessoas e uma carga muito grande nos irmãos, na igreja. Irmão, não pode dar brecha, não pode dar brecha. Quem não dá brecha? Aí a gente fica andando preocupado em tapar a brecha, e Deus nessa história. E a graça de Deus, entende? Numa ceia, por exemplo, o cara não toma ceia porque pecou. Todos nós pecamos, e eu louvo a Deus, muitos irmãos, muitos pastores, que antes do momento, dá 1 minuto para a pessoa orar. A si mesmo. Isso é uma coisa E a muito recomendação, pastor, se me permite, a recomendação de Paulo aos Coríntios, quando ele fala da Santa Ceia, o que ele fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não fala para não tomar, ele fala, examinou, pediu perdão. Exatamente, examine para se tomar. confessar os vossos pecados, é justo para perdoar o pecado e purificar a iniquidade. E examine-se o homem a si mesmo. Não pode ter alguém falando, você não pode, quem tiver pecado não toma. Quem somos nós para dizer que não pode? Examine-se o homem a começar si pelo mesmo. pastor. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, depois nós voltamos. Eu quero falar sobre 2 coisas também específicas. Qual é a força espiritual? E muitas pessoas estão com dúvidas sobre a questão de atos proféticos. O que seriam atos proféticos? E qual é a força espiritual que tem por trás disso? E também, eu falei aqui no início, muitas pessoas perguntando sobre a espiritualidade do ato sexual. Como é que isso é colocado num grau de auto-espiritualidade e o que isso pode causar na vida, sendo bem feito ou sendo mal feito. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, o Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre o mundo espiritual e a espiritualidade das coisas. Falamos um pouco sobre questões de, enfim, coisas materiais, físicas, né, por trás disso, e falamos, né, chegamos à conclusão que o problema não é da bananeira, é da nossa cabeça, né, na maioria das vezes, tá? Porém, existem muitas coisas, histórias, se a gente for para a Bíblia, a gente vê cajado virando cobra e voltando, enfim, não é tão simples também, assim, enfim, algumas das coisas. Porém, muitas pessoas estão perguntando, vamos falar um pouco do ato profético. Hoje muito se fala, vamos fazer um ato profético, e aponta, e ajoelha, e a gente tem alguns rituais, e as pessoas estão perguntando até com dúvida, qual é o significado? E no mundo espiritual, que impacto? O que significa um ato? Primeiro, o que é e o que significa isso no mundo espiritual? Eu penso que o ato profético é algo normal. Eu volto a dizer. O problema é superdimensionar isso. Ato profético, para mim, a oração no culto, o louvor tem o mesmo valor. O que você não pode é colocar o ato profético como algo mais importante do culto.
como aquilo. Não, hoje nós vamos fazer um ato profético. Aí tem gente que se sabe antecipadamente se tem aquele que vai ter aquele ato profético, vai apenas para aquilo, para presenciar aquele glamour que às vezes acontece em torno do ato profético. Quando, na verdade, se você for ver o termo ato profético, o que é um ato profético? Você vai estar profetizando, você vai estar permitindo que Deus te revele algo para você passar para a igreja. Tendo atitudes proféticas. Tendo atitudes proféticas. Tem algum problema em relação a isso? Não tem. Agora, o nome, eu acho que quando falam ato profético, parece que aquilo... E hoje, muitos, permita-me, muitos usam isso como artifícios para encher a igreja, vamos ser sinceros. Ato profético, né? Como tem outros nomes que a gente poderia dar aqui também, outras invenções da cabeça humana, que a pessoa coloca um poder sobrenatural naquilo, quando na verdade não tem. Para mim é algo, na igreja, nós fazemos, e o que eu acho mais interessante é que o ato profético é algo que surge do coração de Deus e bate no coração do profeta, bate no coração do líder, bate no coração e faz. E muitas das vezes isso já aconteceu comigo, você não está preparado assim, você não saiu de casa pensando, hoje eu vou fazer um ato profético. Mas não. Só para rapidamente, há uns meses atrás, o Ministério do Louvor da minha igreja estava tocando, cantando, ministrando. De repente, eu estava louvando, daqui a pouco parei, entrei para a secretaria da igreja, que é atrás do templo, o Ricardo já foi lá, entrei. E aí a igreja falou, o que aconteceu com o pastor? Está passando mal, alguma coisa? Entrei para a secretaria e Deus falou comigo diretamente lá. Trazendo uma palavra, fala, revela, não é um ato profético? E fui e me coloquei à disposição, mudei todo o roteiro que eu tinha traçado para que Deus falasse especificamente naquele dia para aquelas pessoas que estavam presentes naquele momento. Isso é ato profético. Agora, sem essa propaganda toda, eu acho que isso que é o grande problema. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ato profético. A Bíblia é cheia de atos proféticos. Agora, o que a gente tem visto hoje, na verdade, é que as pessoas estão fazendo do ato profético uma coisa tão corriqueira, tão... vamos fazer um ato profético. Vamos fazer um ato profético, inventa na hora. Então, acho que não é assim. Você recebe uma direção, né? Tem momentos que você vai fazer um ato profético, tem específico. Na Bíblia a gente encontra muitos atos, mas foram em situações, em circunstâncias específicas. Né? Mas hoje o pessoal está fazendo ato profético toda hora, todo dia. Não, se reúne, vamos fazer um ato profético amanhã? Vamos. Então vamos lá. Acho que não é dessa maneira. Parece que já se premedita. Qual o tema do ato profético? O irmão fala aí. Né? Então aí é banalizar. Aí deixa de ser profecia, né? Uma vez eu vi um pastor falando sobre isso e foi muito interessante, foi dentro dessa linha mesmo. Ele falou, quando Deus enviava, falava com um profeta para se ter algum tipo de ato profético, era uma coisa muito específica para aquele tempo e existiam parâmetros, né? Não era ajoelhar, orar e apontar para lá, como às vezes todo mundo faz coletivamente. Por exemplo, e aí teve até debate nesse dia que a gente debateu, mas ele falou, olha, quando o povo de Israel rodeou a muralha de Jericó por 7 vezes, aquilo é ato profético. Deus falou, 7 vezes, vai ao redor que aquilo vai cair. Ato profético. A cura de Naamã, se fosse 6 não poderia, se fosse 8, tinham que ser 7 vezes daquele tipo, naquele dia, naquele momento, e no final tinha que gritar ainda. Então ele falou, aquilo é um ato profético que vem de Deus, porque hoje a gente vai, o que eu posso fazer na igreja? E inventa coisas, e vamos falar, vamos orar, e vamos pular 3 vezes. Olha, a maioria tem que ter algo específico no final, tem que ser alcançado aquilo de alguma maneira, porque senão a gente vai ficar fazendo ato profético em vão, e não tem resultados, enfim. A maioria dos atos proféticos na Bíblia, eles foram registrados em momentos, por exemplo, teve uma época que a água era amarga, né? Você lembra que aí Deus falou através de Eliseu, pega um pouco de sal, jogou o sal na água e depois do tempo determinado a água se tornou doce, né? Teve aquela ocasião em que os sírios estavam atacando Israel, não tinha água, o rei Acabe, o cara fez uma guerra lá meio maluca e sem planejamento, e foram para uma guerra, 7 dias sem água. Chamaram o profeta Eliseu vem e diz assim, traga um tangedor, um cara que tocava, tal. Quando o sujeito tocou, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu diz assim, abram covas, né? Porque vai vir água, não vão ter sinal de chuva, nem de nuvem, de nada, mas pela manhã vai ter chuva. E aconteceu. Então isso é um ato profético. O sujeito tocou lá, o Espírito veio, a unção,
se abriu covas, isso são atos proféticos. O perigo é quando encontra-se, como já foi falado aqui, o cara marca, né, data, né? Em julho vamos ter ato profético para portas abertas, em outubro vamos ter ato profético. Isso aí, o ato profético, eu acredito também, embora exista várias outras nomenclaturas, mas eu acredito na coisa natural. Num culto, alguém que está enfermo numa região distante, há um parente, vamos orar pela pessoa, coloca a sua vida desse parente, alguma coisa nesse gênero, a compra de um terreno. Meus irmãos, aqui tem uma latinha de terra, nós vamos orar e vamos pedir a Deus para nos dar essa terra, um missionário que está indo. Então, assim, eu orar pelo missionário, quando ele tocar a planta do pé lá, vai ser terra conquistada. Então, assim, eu creio nessa naturalidade, né? O que eu não creio é nessa crendice, nesse mercado gospel, que hoje é um mercado, que se você vê, existe pecinhas sendo vendidas. Eu vou em café de pastores, você vê, é pedaço de telha, é pedaço de tijolo, é pedaço de... Assim, tem que ter muito cuidado, porque já se há um mercado, e gente que nem é crente. Eu conheço gente que trabalha com isso, que nem crente é, que vive disso. É um mercado já. É a chave, é um montão de coisa. Então, assim, tem que, o pastor sabe, os líderes sabem que a unção de Deus não está naquela chave, mas vai levar para casa para que ela tenha desenvolvido a fé. A fé deve ser desenvolvida no que ouvir a palavra de Deus. Assim, tem algumas coisas que são perigosas e que esse que levou, o que ele quer resolver o problema dele. E aí pode ser uma brecha para o inimigo, porque o inimigo também faz sinais. Uma coisa que o inimigo faz é sinais e milagres. Aí vamos voltar aos misticismo passado lá atrás. Essa é a problemática. Exatamente, essa é a problemática. O povo que é o problema, do povo diluir esse negócio, do povo ter esse entendimento. Aí tudo bem, quem é esse povo? Escola Bíblica Dominical de 1 hora. Um povo que não lê a Bíblia, um povo que a estatística evangélica diz que o povo, 90% do povo evangélico só tem contato com a Bíblia no culto. E esse culto é de 2 horas e a mensagem cada vez é menos pregar. Eu sou pregador itinerante, os caras me passam a palavra 10 para 9 da noite. Que hora termina o culto, pastor? 9 horas, irmão. 10 minutos, 15 minutos de palavra. Só que esse povo dele só tem contato com a Bíblia ali naquela hora. Então esse é o nosso povo evangélico. E que a gente, cada vez mais, a gente tem muita boa intenção, mas o povo cada vez menos tem tido discernimento para medir, para peneirar tudo isso. Esse que é o perigo. Só voltando rapidamente, essas invenções surgem muitas das vezes para saber qual é o pastor ou qual é a igreja mais espiritual. Pensamento, em relação a ser espiritual, ninguém é mais ou menos espiritual, você é espiritual. Agora, sendo espiritual, você tem que crescer nessa espiritualidade, desenvolver isso. Amadurecer, agora, ninguém, ser maduro, né? É como eu falo, é igual amar. Eu falo sempre para minha esposa assim: eu não te amo muito, eu te amo. Ponto. Porque não é superlativo isso. Isso não tem. Quem ama pouco? Dá para você pensar. Eu penso para minha esposa, eu gosto pouco. Quem ama pouco gosta, sai de casa. Então ou você ama ou você não ama. Ou você é espiritual ou não é. Porém, existem algumas coisas que... E aí vamos falar sobre dons do Espírito, vamos falar de outras questões. Aí é o desenvolvimento. Que aí eu não vou falar ser mais ou menos espiritual, mas você tem uma maturidade maior. E é sobre isso que eu quero introduzir na nossa conversa aqui, sobre a questão da sensibilidade espiritual. Nós temos alguns internautas falando: olha, André, do mesmo modo que um pastor falou aqui, quando entrei naquela casa todo mundo caiu, talvez se fosse qualquer outra pessoa não cairia. Entraram, talvez muitas outras pessoas não caíram. Como é que vocês entendem essa questão da maturidade espiritual e da sensibilidade? Algumas pessoas falam: André, às vezes eu entro em um local e eu me sinto tão mal, tem um peso e eu não sei o que é isso. É espiritual, é que eu sou muito santo, aquele local é muito pecaminoso. Vocês já tiveram experiências assim, espirituais de chegar num lugar e, opa, aqui o negócio é meio complicado? Posso falar um negocinho rapidinho sobre isso? Eu tenho uma convicção muito própria sobre essa questão. O crente cheio do Espírito Santo, ele é incomodado em qualquer ambiente que ele estiver. Que não seja coerente, que não seja certo para ele. Então ele vai sentir o ambiente. Ele vai chegar e ele não vai se sentir bem. É imediato isso. É imediato. Não é que o demônio esteja... Não é possessão do demônio. É o próprio Espírito Santo dizendo para ele: cara, esse não é o teu lugar. É o discernimento, né, pastor? Exatamente. É o discernimento. Você não é para isso. Exatamente. Não é esse ambiente seu. Né? Tem uma situação, uma experiência rápida da minha irmã. Minha irmã é jornalista no Amazonas e estava transmitindo o lance daquele boi, do boi lá do Parintins. E ela ia várias vezes, todos os anos, tinha que fazer a cobertura.
e foi se desviando, foi afastando da igreja. Envolvida com esse lance todo, se afastou da igreja totalmente. E um desses dias, desses eventos, ela estava transmitindo direto. E na hora do ritual, porque tem um lance lá do ritual, lá dos índios, né, quando faz o sacrifício do boi, aquela coisa toda, ela disse que Deus falou com ela, abriu os olhos dela, ela se viu naquela experiência dos caras lá de Israel, sacrificando, dançando diante daquele boi, do bezerro de ouro. E o Espírito Santo falou para ela, falou, o teu lugar não é aqui. Eles estão sacrificando ao Deus deles, esse é um bezerro de ouro que eles estão... Sai desse lugar. Ela disse, passou mal, ligou para a emissora, falou, me tirem desse lugar, estou saindo porque não dá. Então, e voltou para a igreja, se firmou, está servindo a Deus na boa. Uma menina que se criou no berço evangélico. Então você entende que o Espírito de Deus, ele te incomoda. Não é que... O ambiente já está infestado mesmo de capeta. O problema é que você tem o Espírito de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, depois nós voltamos falando um pouco sobre isso. Por outro lado, Deus levanta pessoas aí exatamente no lugar assim. Vamos para um rápido break para falar disso. E isso eu acho que é de fato. Se a gente tem o Espírito Santo, nós vamos nos incomodar. Pode até parecer algo natural. Estou incomodado com essa pessoa, com esse ambiente. Às vezes é o Espírito Santo mesmo. Isso não é um incômodo normal. Isso é uma maturidade espiritual que você desenvolve, certo? Eu, de vez em quando, eu gosto de falar para jovens, até por questões pífias, por exemplo, se uma moça vem em um negócio de adolescentes ou congresso de jovens e tem perguntas, enfim, momento de fórum aberto, fala, eu devo ou não devo usar essa roupa? Se você já está se perguntando isso, não use, querido. Eu falo isso para o pessoal, se você já, será que pode? Não pode. Se você acha que será que pode, porque alguma coisa está te incomodando, que olha, não está legal. Porque quando você coloca uma coisa legal, você não vai ter dúvida que pode, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, estamos falando sobre espiritualidade. Nesse último bloco vamos abordar, na verdade, um pouco daquela questão da maturidade e da sensibilidade espiritual. Eu acho que você que está nos assistindo, enfim, você vai para a igreja, você vai tendo comunhão com Deus e em algum momento você entra em algum local, ou até, e eu já tive uma experiência dessa, você olha para uma pessoa, você fala assim, alguma coisa está errada. Às vezes a gente desenvolve essas aptidões que Deus derrama sobre você para entender e discernir coisas espirituais. Pastor que trabalha em questão carcerária, a gente está falando um pouco, é comparável a uma luta de boxe, quando chega lá e quando sai um pouco do espírito, porque desenvolver esse discernimento espiritual. Você passa por muito disso, pastor, todos os dias? Passo isso diariamente. Como nós trabalhamos dentro do cárcere, né? Então nós lidamos com várias pessoas. Um dos principais dons, às vezes a pessoa está pedindo tantos dons, quer falar em língua, quer curar, quer isso, aquilo, isso tudo é muito bom, você deve buscar de Deus mesmo. Mas discernimento de espírito é fundamental. Quando você tem acesso a esse dom, Deus te dá, Ele quer te dar, acho que é o principal que Ele quer te dar, né? Eu creio, não acho, eu creio. Né? Você só de olhar nos olhos da pessoa, nos olhos você já discerne o que está ali, é imediato. E quando a gente trabalha no meio, né, tem o médico que ele é o clínico geral, trabalha com todo mundo, e tem o que é especializado numa área, né? Então, quando você está no meio, mais ainda profundamente no meio desse tipo de trabalho, você percebe com mais clareza, tá ok? O que está acontecendo ali. Como eu falava aqui no intervalo, quando eu chego na cancela lá do complexo de presídios em Bangu, ali na entrada mesmo, quando eu passo com o meu carro, que tem que identificar e tal, ali na guarda, eu já sinto um baque muito grande. É quando você desce a Serra das Araras, você vem num clima de montanha fresquinho, quando você chegou embaixo, antes, dá até o ouvido assim, sabe? É a mesma coisa, entendeu? Por quê? Porque ali dentro se concentra uma carga muito grande de forças espirituais. Nós temos ali hoje cerca de 32 mil homens e mulheres. 32 mil? É uma cidade praticamente. Ali dentro. Não, lá dentro é uma cidade, tá? E são pessoas de todos os tipos. A, B, C, D, se é que pode se classificar alguém assim, mas pela qualidade de crime, ou de vida, ou de delito que cometeram. E pessoas que trabalham lá dentro também, que vivem nessa influência e que são carregadas por essa influência. E você sente pessoas que simplesmente por chegar perto de você, elas se sentem mal. Tá? Elas reagem de uma forma ignorante, bruta, ou não quer ficar perto, ou alguma coisa parecida.
Então, como nós falamos aqui no início do programa, nós vivemos num campo espiritual. Se você busca a Deus, se você está cheio do Espírito Santo, como deve ser o crente, voltando até a lembrar que aquela família, que quando eu cheguei lá com o obreiro caíram, tá? Nenhum deles eram convertidos. Nós fomos lá socorrer uma família a pedido de vizinhos crentes que estavam com problema, né? Já se converteram todos, graças a Deus Deus fez uma obra. Mas no campo espiritual, se você é espiritual, você discerne todas as coisas, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Você discerne todas as coisas. Você chegou numa casa, você já capta, é imediato, o Espírito Santo te revela, ele te mostra, ele te dá, olha isso, olha aquilo, sabe, para você saber o que vai fazer ali, como vai fazer, ficar bem ligado com ele, saber também o que Espírito está falando, né? Nós temos aí 3 vozes falando na nossa mente. Primeiramente, nós temos a nossa voz, que mais fala mais alto, 24 horas por dia a nossa mente está assim. Depois temos uma voz inimiga, que trabalha pesado com tudo que acontece, principalmente no século hoje, jogando na nossa mente coisas extras para a gente ficar perturbado com essas coisas. E temos a voz de Deus, que é singela, é suave. Se você não tiver antenado, passa batida. É onde o apóstolo Paulo diz para não dar lugar ao inimigo. Quem dá lugar é o homem, mas ele entra, né? Então, essa coisa do discernimento é fundamental, porque nós somos agentes de Deus na terra. As nossas atitudes, diariamente, em todo momento, tudo que vem para nós, que é dado nas nossas mãos, vai ter uma carga de força espiritual muito grande, espiritual do céu, da glória de Deus, para que coisas maravilhosas aconteçam, extraordinárias aconteçam e venham se servir de testemunho para vidas, para a transformação de vida e conversão de vidas. Ok? Então aí você percebe que você está num campo inimigo. É você sozinho dentro de um Maracanã, com o Maracanã lotado na época que cabia 200 mil pessoas, que eu tive num evento lá, tinha 200 mil pessoas no evento evangélico, né? E você está ali e é aquilo tudo mesmo. É você como Elias no Monte Carmelo e aquilo tudo lá mesmo. Mas é você que vai fazer a diferença. Então o clima, né, o ambiente é totalmente desfavorável no sentido aspecto para você, mas você com Deus... você vai fazer a diferença. A gente já falou que pode comparado a uma luta realmente. Você faz a diferença se você estiver preparado. Se você estiver buscando, a gente falou, né, de intimidade, se estiver buscando isso. Se não tiver, você passa vergonha. Então o preparo é básico, já que a gente foi para o lado do esporte, do boxe, da luta aí, não só, né, no presídio, mas em qualquer lugar que você está para falar da palavra de Deus, você sente, depois de uma mensagem, eu estava conversando em off com o pastor Ricardo, né, quando você sai de uma mensagem, de uma ministração, você sai, né, com o corpo doído às vezes, né? Você vai para casa, você sente, até você conseguir dormir, você demora, até você vai filtrando, é um desgaste muito grande, e isso não é ruim. Quer dizer, isso é bom porque você sabe, além do desgaste, você sai com aquele alívio. Não, combati o bom combate. Combati o bom combate. Falei o recado. Dei o recado que Deus queria dar. Não dei o meu recado. Porque às vezes a gente, quando prega, dá vontade da gente falar o que a gente quer falar, né? E se a gente fizer isso, a gente apanha. Agora, quando você deixa Deus falar, aí é maravilhoso. Você sai cansado, mas sai aliviado com a certeza do dever cumprido. Isso é maravilhoso. Existe nessas questões também de impacto, né? de sensações. Existe a questão emocional também, né? Existe também o que a psicologia chama de sugestionamento. A pessoa chega num lugar que sabe que ali foi uma casa de candomblé ou qualquer outra coisa, e a pessoa entra, ou a pessoa sabe que todo mundo é espírita, então a pessoa já vai com pensamento, pode ser o contrário também, o cara que é espírita vai na casa de todo mundo evangélico. Então, existe essa questão emocional, mas existe também a questão espiritual. Então, a questão do discernimento de espírito é que vai dar essa pendência. E o que vai, assim como o inimigo tem acesso através da carne, não que ele tem hegemonia, mas ele tem acesso, que nós temos aí no corpo decaído, nós temos a nossa alma, que através do psique, a nossa alma tem o acesso do Espírito Santo de Deus, que está nessa alma, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, nessas duas vontades, tem o próprio pensamento psique humano que vai definir se ele vai ceder à carne, o apelo, a sensação, o medo, que também pode acontecer, que não deixa de ser uma sensação negativa, porque o medo vai aniquilar a fé, o Espírito Santo vai soprar a fé e o inimigo vai soprar o medo.
O medo é para anular a fé. Então, isso pode ser uma fraqueza emocional, por cargas, até problemas anteriores. Então, para que isso a pessoa consiga minimizar, dependendo de uma vida de maturação, de maturidade que ela vai ter. Então, mesmo que ela consiga detectar, passou mal, sentir uma sensação ruim, negativa, se ela entender que ali ela pode estar sozinha, mas ali ela é um agente de Deus, e há vários testemunhos disso, de um lugar de invocar, não conseguia invocar um ser, um demônio, porque um crente estava ali presente, né? Então, já passei por essa experiência em outras situações, muitas pessoas já passaram, é possível isso acontecer. Então, mesmo que saiba que o ambiente, né, não está favorável, entendamos nós que em Deus, aí uma mente matura, um entendimento, uma fé em Deus, que é possível, mesmo estar ali, neutralizar as ações do maligno e mesmo assim conseguir virar o jogo, né? Já que a gente está falando de esporte, virar o jogo e ter uma ação de Deus, uma palavra, alguma coisa, uma repreensão, uma anulação, uma quebra de hegemonia satânica, diabólica, para que o fluir de Deus venha tomar conta e venha agir. Isso é possível também, né? Estando com Deus, tudo é possível. Meu querido, eu tive uma experiência. Tem 30 segundos. Dá para terminar? A gente pode botar para o próximo programa. Acho que tem muitas perguntas que ficou de fora. A gente tinha que falar sobre espiritualidade do sexo. Muitas perguntas, pessoas também perguntando sobre a questão de imposição de mãos, que é uma coisa também muito interessante. Um dia você viu na televisão uma terapia de imposição de mãos. As pessoas chegavam meio estressadas, mulher médica, não é nada de espiritual, ficava pondo as mãos perto assim e ajudava. Falar um pouco sobre a espiritualidade, esse negócio de imposição de mãos. A gente deixa isso para a próxima semana. É forte esse negócio aqui, pastores. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Foi muito produtivo, muito bom. Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa. Tchau, tchau.